Aí o quê? Você não vai iniciar, não? Uai, vou iniciar, esperando você me dar o retorno aqui, pessoal! Boa noite, tem um cara me sacaneando aqui, que eu tô esperando ele me jogar um retorno aqui, que eu comecei, e ele não me avisa não. Tá aparecendo uma imagem tudo azul na minha frente, mas tudo bem. Olha só, todos nós aqui reunidos para mais uma aula de Direito Penal 2, uma das nossas últimas aulas desse semestre, o que vocês podem comemorar, porque o semestre está acabando. E essa disciplina comigo está acabando. Mas, entretanto, porém, todavia, os senhores terão que me engolir mais um semestre e a partir do início de agosto estaremos juntos com a disciplina de Direito Penal 3, parte especial do Código Penal. Então, pelo 4º semestre consecutivo, os senhores terão que ver essa linda, formosa, cheirosa e atraente face. Gustavo, não fica me olhando desse jeito não, que esse cara é apaixonado, tá? Sou um cara casado, minha mulher é ciumenta e você não faz o meu tipo, pelo amor de Deus. Só porque eu falei que eu sou bonito, cheiroso, gostoso e atraente, você tá aí já de graça, rapaz? Pelo amor de Deus. Gente, morrendo de saudade de vocês, hein? Vou falar uma coisa, vocês estão morrendo de saudade de vocês. Olha só, eu não vejo a hora de acabar essa tal dessa quarentena, mas tem uma coisa boa. Eu acredito que meados de setembro a gente já consiga estar tendo aula presencial, pelo menos assim, é a expectativa inicial que nós trabalhamos, tendo em vista tudo que vem acontecendo, né? Tendo em vista que a gente está já vivendo o pico dessa pandemia e que a mesma deve começar a diminuir os casos aí nos próximos dias. Então, levando em consideração tudo isso aí, a gente espera que em setembro possamos estar juntos. Mas bem, superando esse assunto inicial, eu quero convidar a Vossas Excelências para falarmos um pouquinho acerca do Instituto da Reabilitação, certo? O Instituto da Reabilitação, ele está disposto no artigo 93 e 94 do Código Penal e o procedimento dele está previsto no artigo 743 e seguintes do Código Penal, do Código de Processo Penal. Nós vamos abordar por hora, que é o nosso objeto de estudo, o que está disposto no artigo 93 e 94 do Código Penal, certo? Mas antes de entrarmos propriamente no Instituto da Reabilitação, eu quero falar com Vossas Excelências com relação à base filosófica, à base constitucional desse instituto. Vejam bem, senhores, quando nós falamos de reabilitação, o que é? O que vem a ser necessariamente essa reabilitação? Veja bem, quando vamos supor que o Gustavo cometa um ilícito penal, né? O Gustavo, ele tem uma paixão ali platônica por um determinado rapaz, e aí, em face dessa paixão, ele acaba numa cena de ciúme, praticando lesão corporal gravíssima em desfavor desse indivíduo. Top. Foi processado, foi julgado, foi condenado, cumpriu a sua pena, não deve mais nada para a sociedade. Entretanto, porém, todavia, olha só, os seus registros, a sua ficha fica suja. Nós falamos isso de forma grosseira, que a ficha do indivíduo fica suja. Você vai lá buscar os antecedentes, está lá constando, o Gustavo cometeu um crime de lesão corporal em desfavor do Gabriel por ciúmes. E aí, nesse contexto, nós vamos observar que esse indivíduo, ele vai carregar consigo um duro fardo,
que é o quê? O fardo dos efeitos de uma condenação penal, mas não aqueles efeitos penais, não aqueles efeitos extrapenais que nós verificamos na última aula que eu ministrei para os senhores, mas aqueles efeitos decorrentes da discriminação da sociedade, daqueles efeitos que muitas vezes vão lhe impedir de conseguir um emprego, que vão lhe impedir de conseguir uma melhor colocação social, que vão lhe impedir de fazer alguns tipos de concurso. Então, veja bem, isso seria quase que uma espécie de prisão, de pena perpétua ao indivíduo, certo? Então, o indivíduo que muitas vezes cumpriu a sua pena, teve a sua punibilidade extinta, ele estaria carregando consigo, de forma ad eterna, todos os efeitos de uma condenação penal. Olha só, a nossa Constituição, isso já antes mesmo da Constituição de 88, nosso ordenamento jurídico, ele já não permitia a prisão perpétua. Se não admite prisão perpétua, nós temos que entender, dentro desse mesmo raciocínio, que não se admite também que o indivíduo sofra eternamente os efeitos de uma condenação. Certo, crianças? Então, diante disso aí, o nosso ordenamento jurídico, ele trouxe um dispositivo, um instituto, que busca possibilitar ao indivíduo o direito ao esquecimento. Olha só, gente, o direito ao esquecimento é um instituto que foi mais popularizado após a Constituição de 88 e que está intimamente ligado. Está ficando baixo o áudio, Gustavo? Não, tá bom, né? Que está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos. Porque, olha só, a pessoa que tem uma marca negativa na sua vida, ela não é obrigada a conviver ad eterno com essa marca negativa. Isso eu não falo só de uma condenação penal. Eu falo de uma série de situações. Por exemplo, quem é mais antigo da sala, o pessoal mais velho um pouquinho, o Flávio, a Neia, que mais? A Rebeca, o Baldo, que é o pessoal mais de idade, assim, o Baldo, que mais? A Milena, Otávio, Rafael, Paola, esse povo velho. Resumindo, a sala toda, bando de velho. Vocês devem se lembrar, ou devem saber de histórias, que a Xuxa Meneghel, a rainha dos baixinhos, ela, no início da carreira, ela fez a alegria dos altinhos fazendo uma série de filmes pornôs. Sabia, Gustavo, disso? Que a Xuxa fez filme pornô? Rapaz, você é mais velho que andar pra frente com essa conversinha fiada. A Xuxa fez filme pornô. E aí, o que ela fez? Ela comprou os direitos do filme e ela retirou esses filmes de circulação. Tirou na época de todas as locadoras e tal. Mas surgiu um detalhe. Esses vídeos continuavam circulando na internet. O que a Xuxa fez? Ela entrou com
uma ação contra determinados provedores, determinados sites, requerendo que esses filmes fossem retirados da internet. Fundamento jurídico: dignidade pessoa humana dela que estava sendo afetada, com base no direito ao esquecimento. Porque aquilo, né, tratava-se de um momento na vida, de um fato na vida dela, que ela queria esquecer. E que ela tem o direito. Por quê? Porque trata-se de um fato que afeta a sua dignidade, afeta a sua honra, lhe traz constrangimento, lhe traz uma série de problemas na sua vida. Então, se isso limita, afeta a dignidade, está amparado constitucionalmente pelas nossas cláusulas pétreas, está amparado por uma série de tratados internacionais. Correto? Então, foi concedida lá as medidas judiciais no sentido de excluir da internet esses vídeos. Hoje você não consegue achar. Você vai no Google, você vai no site de busca, você não consegue achar mais nenhuma imagem ou vídeo que se refira a Xuxa Meneghel relacionada à pornografia. Muito bem. Por quê? Porque existe esse dispositivo do direito ao esquecimento. Muito bem. Esse dispositivo do direito ao esquecimento, senhores e senhoras, ele também... Oi? Do MIB? Diz o Gustavo que foi tirado do MIB, que é aquele desneuralizador. Como é que é, o Gustavo? Chama? Desneuralizador. É mais ou menos, é interessante, é mais ou menos como um puta que o pariu. Desneurizador jurídico. Porque ele faz com que, na marra, todas as pessoas tenham que esquecer dessa situação. Muito bem, senhores. Aí nós vamos para o direito penal. O direito penal, a reabilitação, ela nada mais é, nada menos é do que a aplicação desse elemento do direito ao esquecimento na esfera do direito penal. Que é o quê? A retirada, ele caracteriza-se como instituto que permite a retirada, né, dessas inscrições referentes a condenações penais dos registros públicos junto ao judiciário. Ou seja, o indivíduo que está reabilitado, legalmente falando, ele vai tirar uma certidão de antecedentes, não vai constar nenhuma informação com relação à sua condenação. Certo? Aquele passado dele, ele de certa forma vai ser apagado. Vai ficar ali aquele registro, lógico, junto aos órgãos judiciais, mas ele deixará de ser público. De modo que esse indivíduo poderá, por exemplo, prestar concurso público. Lógico, todos os concursos públicos, não. Existem concursos públicos específicos em que é feita uma investigação social e que existe uma incompatibilidade entre os antecedentes criminais, entre o histórico com ilícitos penais e o cargo. Eu por exemplo, imagino o seguinte, já pesa todo tipo de suspeita sobre um juiz, certo? Então, o juiz, ele, por mais probo que ele seja, por mais correto que ele seja, a espada da desconfiança volta e meia paira em cima da sua conduta. Se esse indivíduo, filho da puta, se esse indivíduo, ele tem
um histórico criminal, isso, de alguma forma, vai afetar a credibilidade dele, vai afetar a segurança jurídica. Então, existem cargos que, em que pese o indivíduo seja reabilitado, existe aí um óbice para que ele venha ocupar com a existência de antecedentes criminais, muito embora isso seja constitucionalmente extremamente questionável, né? Há uma série de discussões, de questionamentos em relação a esse ponto. Mas o fato é que, via de regra, vamos colocar via de regra, deixando as exceções de lado, esse indivíduo reabilitado, ele passa a conviver na sociedade sem qualquer registro público de seu passado. Ou seja, ele recebe o direito ao esquecimento, para que a sociedade não o julgue pelas suas condutas pretéritas. O raciocínio é esse. Então, assim, eu posso definir o que é a reabilitação. É um instituto jurídico. E aí, gente, quem tem questão para fazer, resposta da questão, vocês podem extrair disso aí. A reabilitação é o instituto jurídico disposto no artigo 93 e 94 do Código Penal e 743 e seguintes do Código de Processo Penal, onde, com base no elemento constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito ao esquecimento, o indivíduo ele tem os seus registros de antecedentes criminais públicos ocultados, passando a praticar os atos da vida civil sem a mácula dos erros pretéritos, certo? Sem as máculas do erro pretérito. Muito bem. Então, isso é o que eu trago como definição do que vem a ser esse Instituto da Reabilitação. Vamos lá. O Instituto da Reabilitação tem uma finalidade. Qual seria a finalidade desse instituto? Gente, olha só. Quando nós analisamos o Instituto da Pena, quando nós analisamos o Instituto da Execução Penal, e isso está esculpido lá na LEP, nós temos que observar que um dos principais objetivos na atualidade para a pena, para a execução da pena, é o quê? A ressocialização e a reinserção desse indivíduo no seio da sociedade. Correto? Muito bem. Agora, essa ressocialização e essa reinserção, ela é limitada ou ela encontra óbice nesses registros, nesse passado desse indivíduo que permanece muitas vezes aceso, presente, vivo na memória da sociedade, na memória da coletividade. Então, a finalidade desse instituto é permitir que a ressocialização e a reinserção do apenado à sociedade seja
plena, seja absoluta, fazendo com que esses erros pretéritos dele sejam colocados em segundo plano e fazendo valer o direito ao esquecimento. Ah, peraí, como assim? Colocar esses erros pretéritos dele em segundo plano. Gente, a partir do momento que o indivíduo cumpriu a sua pena e teve a punibilidade extinta, ele não deve mais nada para a sociedade, ele não deve mais nada para mim, não deve mais nada para os senhores, e não deve continuar a ser julgado em razão daquele crime que ele cometeu outrora. Certo? Então, é exatamente por esse motivo, é exatamente em razão disso que o direito ao esquecimento é introduzido no nosso ordenamento jurídico por meio do Instituto da Reabilitação. Você quer fazer? Vem. Aí, garoto. Tudo dentro? Beleza, sabia que estava tudo dentro. Você tem fazendo de conta que não estava. Muito bem. Então, eu já sei o que é. Eu já sei a finalidade. Estou na plenitude ao processo de reinserção e ressocialização. E aí, eu quero saber o seguinte: quais os efeitos? Quais os efeitos? Gente, efeito: propiciar o sigilo dos registros inerentes a processos penais e eventuais condenações. O efeito da reabilitação, efeito prático disso, quando o indivíduo está reabilitado, quando é deferido o procedimento de reabilitação, ele obtém esse direito do sigilo dos registros sobre eventuais processos, eventuais condenações. Certinho, crianças? Muito bem, muito bem, muito bem. Ele afasta, ele repele os efeitos penais e extrapenais da condenação, exceto alguns específicos que nós vamos observar daqui a pouquinho. Tá bom? E requisitos. Quanto aos requisitos, vamos observar na lei. Por quê? Porque existe um requisito específico e existe um procedimento. Tá? Nós vamos falar disso já já. Antes de falar disso, quero lembrar aos senhores, base legal, artigo 93 e 94. O procedimento processual disso está descrito no artigo 743 e seguintes do CPP. Não é objeto de estudo dos senhores por enquanto. Isso aqui os senhores vão estudar em processo penal, tá? No disciplina de processo penal, os senhores vão estudar isso aqui. Como é feito, quando é feito. E tem um detalhe, gente. O indivíduo reabilitado, ele é tecnicamente primário? E o indivíduo tecnicamente primário, ele já está reabilitado? Ou eu não posso confundir esses dois institutos? E aí? O que nós podemos entender, o que nós podemos analisar com relação a isso aí? Olha só, vamos fazer uma viagemzinha. Eu vou lá no artigo 64 para a gente ler ele, para que vocês não se confundam nesses dois elementos. Olha só. Cara, isso aqui é mais moderno, ó. Eu vou fuçando aqui, ó, no aparelhinho aqui, ó, vai mudando a lei ali, ó. Essa molecada tá do caralho, viu? Puta que pariu. Olha só. Para efeito de reincidência, inciso 1, não prevalece a condenação anterior,
Se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional. Se não ocorrer, revogação. É claro. Então, muito bem. O que nós estamos diante do quê? De uma situação onde o indivíduo ele é considerado tecnicamente primário, e isso aqui tem efeitos onde? Isso aqui impacta direto onde? Na dosimetria de pena. Certo? Isso aqui impacta onde? Na progressão de pena. Isso aqui impacta aonde? No livramento condicional. Ou seja, senhores, isso aqui que nós estamos falando do artigo 64 tem efeitos diretos na aplicação da pena e na análise dos elementos relacionados aos seus efeitos penais. Tudo que é decorrente, tudo que é relacionado a efeito penal da condenação, incluindo a própria condenação, do que se relaciona a sua dosimetria de pena, eu vou analisar a partir do artigo 64, que se refere ao tecnicamente primário, que se refere à situação onde eu vou considerar ou não o indivíduo como tecnicamente primário ou não. Veja só, senhores, isso aqui, essa análise aqui, ela é feita de ofício, certo? É o único requisito objetivo que o indivíduo tenha um lapso temporal de 5 anos desde a extinção de sua punibilidade. Se ele tiver a seu favor esse lapso temporal de 5 anos desde a extinção de sua punibilidade, eu vou dizer que esse indivíduo é tecnicamente primário. O que não implica dizer necessariamente que esse indivíduo seja reabilitado. Por quê? Porque ele pode ter superado esse lapso temporal, mas não ter preenchido os requisitos para a reabilitação. Ou ainda, ele pode ter superado esse lapso temporal de 5 anos, desde a extinção da sua punibilidade, sem o cometimento de novo ilícito, sem ter solicitado a sua reabilitação. Por quê? Porque a reabilitação, ela depende de requerimento expresso da parte. Ela precisa que a parte provoque o judiciário para que lhe seja concedido essa benesse. Ela não é de ofício, diferentemente dessa condição de tecnicamente primário. Quando nós fazemos aquela análise lá no artigo 59, no que tange aos antecedentes, o que eu analiso é isso aqui. Com base no artigo 64, se o indivíduo superou esse período de 5 anos, certo? Você superou esse período de 5 anos. Se ele superou, ele não terá
não será considerado como reincidente, mas sim como pessoa portadora de antecedentes criminais. Nós já falamos exaustivamente essa situação. Já o Instituto da Reabilitação, senhores e senhoras, ele precisa de manifestação da parte. E ele precisa do preenchimento de alguns requisitos, além da questão do lapso temporal. Então, vamos verificar. O artigo 93 vai nos dar informações acerca disso aí. Só porque eu falei que o negócio estava funcionando legal, não está. Agora está. Vamos lá. Vamos voltar para o artigo 93. Pode botar na tela aí, Gustavo. Isso. Muito bem. Artigo 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação. Olha só. Primeiro requisito, senhores, é necessário que haja uma condenação penal. Então, quando o indivíduo, ele tem por exemplo, é prescrito crime, sem que haja julgamento, há que se falar em reabilitação. Então, houve lá a prescrição da pretensão punitiva do Estado, ou seja, decorreu o prazo sem que o Estado julgasse em definitivo aquele processo. O Estado perdeu o direito de punir aquele indivíduo. E aí? E aí, que nesse caso específico não há que se falar em reabilitação, somente nas situações em que o indivíduo tiver sido condenado por meio de uma sentença definitiva. Certo? O que a reabilitação ela afeta, gente? E qual é o objetivo da reabilitação? Olha só, se aqui, nessa situação do artigo 64 do Código Penal, eu estou falando de efeitos penais, eu estou me limitando a circunstâncias vinculadas à pena e a seus efeitos penais, especificamente. Quando eu falo de reabilitação, eu estou me referindo a tudo aquilo que tem natureza extrapenal, certo? Registros sobre o processo e sobre a condenação. E aquelas demais sanções que nós já observamos que têm caráter extrapenal e que estão dispostas no artigo 91 e 92. Então, a gente viu na última aula, ó, situações aqui extrapenais. Então, por exemplo, 91, aliás, o que está no 91, que se fala a obrigação de indenizar, se o indivíduo não exerceu até então e houve a prescrição, com a reabilitação, ele já não tem mais essa obrigação de indenizar. Por quê? Porque ela foi alcançada pela prescrição e foi reabilitada. Desde que, detalhe, reste comprovada, certo? Reste comprovado a inércia daquele que tem o direito a solicitar essa reparação de dano. Então, os bens perdidos, isso já é afetado, já é indiscutível. Mas aí tem aqueles efeitos específicos que nós analisamos na última aula. Por exemplo, a impossibilidade de contratar com o serviço público,
a cessação do direito de dirigir. Tudo isso aí, com a reabilitação, é alcançado. E esse indivíduo ele poderá voltar a contratar com o serviço público, a dirigir, certo? O que não é alcançado pela reabilitação? O que não é alcançado pela reabilitação? Olha só, vou voltar lá. Ó. Vedada a reintegração na situação anterior nos casos do inciso 1 e 2 do artigo 92. Então, quais são os incisos 1 e 2 do artigo 92? A perda de cargo ou função pública e a incapacidade para o exercício de poder familiar, tutela ou curatela. Nesses dois casos, por mais que haja a reabilitação, esses direitos não são restituídos. Todos os demais, quando compatíveis, certo? Quando compatíveis, serão extinguidos, serão fulminados pela reabilitação do indivíduo, do cidadão. Certo? Então, eu tenho que analisar se é compatível. Um bem que houve perdimento em favor da União. O indivíduo se reabilitou, ele vai reaver esse bem? Não. O bem já foi perdido. Um valor, como está no 91, inciso A, aquela diferença de patrimônio entre o que seria o seu padrão de vida e o que ele tem, ou seja, aquilo que a sua ocupação lícita lhe permite ter e o que ele efetivamente tem, e que é abordado no artigo 91A, aquela diferença que porventura tenha perdido, aquilo lá vai ser afetado pela reabilitação? Também não, porque é incompatível. Então, o que a reabilitação vai restaurar? Os efeitos extrapenais que sejam compatíveis. Certo? O indivíduo poderá voltar a contratar com o serviço público, poderá voltar a dirigir, poderá voltar a prestar concurso público, poderá voltar a frequentar determinados lugares, a ocupar determinados cargos, e assim sucessivamente. Tá certo? Muito bem. Olha só. O que mais nós observamos com relação a esse dispositivo de requisitos? Então, a reabilitação poderá também atingir, a reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta de qualquer modo a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que Vamos lá, vamos até aí. Então, primeira coisa, 2 anos. A reabilitação poderá ser requerida pelo réu, pelo apenado, decorrido 2 anos. 2 anos do quê? Do dia em que for extinta. Extinta o quê? A punibilidade? Sim. Certo? Extinta a punibilidade. Seja porque eu terminei de cumprir a pena, seja porque houve a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, onde o Estado condenou, mas não iniciou a execução. Então, 2 anos da data em que se extingue a punibilidade. A partir de 2 anos que se extingue a punibilidade do réu, poderá ser requerida a reabilitação, desde que esse indivíduo tenha tido domicílio no país, certo? Nesses 2 anos ele tenha ficado no Brasil.
2. E esse é subjetivo. Tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. Então é feita uma análise do comportamento desse indivíduo. Como é que é feita essa análise? O indivíduo não está envolvido em supostos crimes, não tem inquérito em andamento, ele é um indivíduo que vem mantendo um comportamento adequado ao pleno convívio social. 3. Tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou renovação da dívida. Certo? Isso, se não tiver ocorrido a prescrição, porque a vítima ela tem um título executivo ali, mas ela tem um prazo. Então, se não houver a prescrição dessa pretensão da vítima em ser ressarcida, se movido o processo ele comprovar a sua total ausência de condição de pagar, ou ainda na seguinte situação, olha só, o Joãozinho foi lá e fez um acordo com a sua vítima e está pagando, fez uma inovação, então está preenchido o requisito. Então, são 3 requisitos que devem ser observados, além do requisito objetivo e específico do prazo legal. 2 anos da extinção da punibilidade, desde que ele tenha tido domicílio no país, tenha tido bom comportamento e tenha ressarcido, negociado ou sido perdoado ou comprove a total condição de pagar essa dívida. Correto? Então, estamos aí diante dos requisitos. Muito bem. Isso ele vai requerer para quem? Isso ele vai requerer ao juízo em que houve a condenação. Ao juízo. Certo? Aí, quando se fala do juízo, não se pode confundir com a pessoa física do juiz. Certo? Vamos supor que aqui, Olinda de Moura, toda Cláudia, ela é a juíza da vara criminal. E aí, o indivíduo é condenado. Daqui 2 anos, ele cumpre a pena, e 2 anos depois dele cumprir a pena, ele quer pedir a reabilitação. Aí ele vai lá e descobre que a doutora Cláudia, que foi a juíza que condenou ele, foi transferida, está em Cacoal. Ele vai requerer isso lá em Cacoal, porque foi ela a juíza da condenação? Não. Eu estou falando da pessoa física do juiz, mas do juízo. Então, se a pessoa foi condenada no juízo da vara criminal da comarca de Rolim de Moura, é o juízo da vara criminal da comarca de Rolim de Moura que é apto, que é legítimo, que tem a competência para julgar o pedido de reabilitação. E não é, olha só interessante, não é o juiz também, ou o juízo da vara de execução penal. É o juízo que julgou o processo. Assim, o Código de Processo Penal se refere. Tá? Então, competência é do juízo do juízo onde tramitou o processo de conhecimento da ação penal. Certo? Não a execução da ação penal, mas sim a ação penal em si. Não, desculpa. Não da execução da pena, mas da ação penal. Guardem isso. Muito bem. Continuando, crianças. Continuando. Então, o indivíduo faz prova
desses requisitos, do prazo, do bom comportamento, faz prova de que ele tem residência fixa, faz prova de que ele ressarciu, não tem condições de ressarcir, ou negociou, ou foi perdoado, e faz o requerimento a esse juízo. Esse requerimento deve ser por advogado, é claro, certo? Vai instaurar um procedimento ordinário de reabilitação. Nesse procedimento ordinário de reabilitação, ele vai montar uma inicialzinha ali, vai instruir com os documentos, bonitinho e tal. E se o juiz ele indeferir, o que acontece? Foi negada. Cabe recurso? Cabe recurso. Aí vocês vão ver o recurso competente mais para frente. Mas cabe recurso. É uma ação comum, cabe um recurso. Certo? Mantida o deferimento, a parte poderá requerer, poderá iniciar do zero a qualquer momento, desde que com novos argumentos e com novos documentos. Certo? Novos argumentos e novos documentos. Ou seja, ele traga no novo pedido demonstração, um outro documento que comprove que ele morava no país. Se o indeferimento foi em razão do não cumprimento da obrigação de reparo do dano, ele traz um novo documento comprovando ou que ele não tem condição, ou que ele negociou, ou que ele pagou, ou que ele foi perdoado. E assim sucessivamente. Porque o juiz entendeu que não passou o prazo. Ele aguarda o prazo, comprova que que está transcorrido o prazo de 2 anos desde a extinção da punibilidade e assim sucessivamente. Certo? Agora, essa reabilitação, gente, ela é definitiva? Que é um fato interessante. Essa reabilitação, ela é definitiva? Não, ela é igual a perdão de mulher, certo? Sabe como é que é o perdão de mulher, Gustavo? Sabe como é que é o perdão de mulher? Ele é válido até o indivíduo fazer uma nova caca, certo? Então você apronta com a mulher, tá pronto lá com a namorada, e aí você sofre, pede perdão, se humilha, fala que nunca mais vai acontecer, que você não vai errar mais, que você nunca mais vai mandar mensagem de WhatsApp para outra, que você nunca mais vai curtir a foto da sua ex, e etc, blá, 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 blá. E aí a mulher vai e te perdoa. Fala, tá bom, eu vou esquecer essa situação, vou passar um pano quente, não vou mais falar desse assunto. Vamos esquecer que isso aconteceu no nosso relacionamento. Você passa a ser um homem de ficha limpa comigo. Aí daqui a pouco o infeliz vai lá e faz uma outra caca. O que vai acontecer? A mulher vai abrir a caixa de Pandora e vai tirar todas aquelas caveiras que estão ali enterradas, que estão ali sepultadas. E aí, minha gente, olha só, tudo isso vai vir à tona, entendeu? Tudo isso vai voltar a ser objeto daquele no seu ouvido. A reabilitação, ela funciona mais ou menos da mesma forma. O indivíduo ganha esse direito ao esquecimento da sua vida pretérita. Ele ganha esse direito ao sigilo dos registros sobre a sua condenação e sobre os processos que ele tenha, porventura, sofrido anteriormente, seu passado negro e sombrio. Mas, entretanto, porém, todavia, se ele, porventura, vier a praticar o novo ilícito e se ele for condenado, a pena que não seja de multa,
ele terá essa reabilitação revogada. É o que está disposto no artigo 95 do Código Penal. A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Ou seja, senhores, ele ganha esse direito de esquecimento, mas se ele praticar um novo ilícito, ele pode vir a ser novamente, ele pode vir a ter novamente os seus registros tornados públicos. Por quê? Porque ele não foi merecedor desse voto de confiança e dessa indulgência concedida pelo Estado. Tá certo? Então, senhores, com relação a esse tema, era isso que eu tinha para falar. Tenham uma boa noite, porque vou encerrar por aqui. E amanhã tem mais uma aulinha que eu vou postar para vocês. Até sexta-feira a gente mata todo o conteúdo de Penal 2. Fique com Deus. Bom descanso. Fui!